E a relevância do sistema imunológico, a gente já chamou a atenção, e na realidade hoje cada vez mais se dá mais valor ao papel do sistema imunológico, o sistema imunitário. Eu vou dar um exemplo na bibliografia. O número 6 da bibliografia é um livro que já foi citado aqui também, chamado Anticâncer, que foi também tema de estudo do Heterocrítica, se não me engano, em São Paulo, né, Márcio? Então, esse é um caso muito interessante, porque esse é um médico psiquiatra francês, que morava na época nos Estados Unidos, trabalhava inclusive com neurociência, investigação, e ele passou a desenvolver um tipo de câncer muito agressivo, muito patológico, chamado grau 4. Tem um nome feio, que é glioblastoma multiforme. E ele teve esse diagnóstico, fez os tratamentos, e nesse livro ele conta toda uma série de alterações, de mudanças de hábitos que ele fez, não só em termos de nutrição, hábitos dietéticos, hábitos de comportamento, em termos de estresse. Ele se considerava uma pessoa com o nariz empinado. Ele fez uma reciclagem nesse sentido, passou a praticar yoga, diminuiu o estresse da vida e conseguiu, a partir disso, das pesquisas que ele fez, da importância do próprio processo emocional na manutenção da saúde, ele conseguiu postergar o reaparecimento desse câncer em termos de 19, quase 2 décadas. E aí o mais interessante, ele criou toda uma, vamos dizer assim, uma cultura pró-saúde em função disso. E nesse livro, eu estou lembrando disso em função desse exemplo, ele cita lá um experimento que foi feito com um ratinho, foi considerado como super mouse, que esse ratinho, apesar deles injetarem células cancerígenas de um tipo muito, vamos dizer assim, agressivo de tumor, um sarcoma muito agressivo, esse rato ele não desenvolvia esse tumor em função do sistema imunológico do próprio ratinho. Então ele questiona lá, se nós soubermos lidar com o nosso sistema imunológico, respeitar e, vamos dizer assim, até certo ponto, fortalecer, há uma tendência dessas doenças crônicas diminuírem o seu aparecimento. Agora, o interessante, eu tive a oportunidade de ler há umas 2 semanas o último livro dele, porque o câncer voltou nesse ano, ele destomou, se não me engano, em agosto desse ano, acho que final de julho. E ele escreveu um livro que se chama alguma coisa assim, Nós Podemos Dizer Adeus mais de uma vez, uma segunda vez e assim por diante. E o grande questão do livro, ele fala assim, todo mundo me pergunta quando voltou o câncer, se o fato de eu ter comido muito brócolis ajudou ou não. E ele fala assim, é o que mais ajudou. Porque se você for ver as estatísticas, nesse câncer que ele teve, 50% morre em mais ou menos 1 ano e meio. E 100%, virtualmente 100% morre em até 6 anos. Ele viveu quase 2 décadas. Então ele defende a posição dele e ele reconhece que o que puxou o tapete dele foi ele mesmo, porque ele foi tão requisitado para dar palestras sobre os processos de anticâncer, que ele tinha que fazer viagens transatlânticas, e ele entrou no processo justamente de fadiga crônica, então abriu mão daquilo mesmo que ele tinha como preceito, e ele atribui a isso ao surgimento do próprio câncer. Então vale a pena ler, um livro bem, assim, bem fininho. Eu lembro. Então vale a pena ler esse segundo livro dele também, que ele fala que ele mesmo foi responsável pelo processo da dessoma dele. Ele atribui a essa condição. Ele manteve todas as posturas, mas essa condição de excesso de trabalho ele não conseguiu dar o contra, e aí ele acha que isso foi o principal responsável pelo retorno da doença dele. Professor Pedro, você citou na bibliografia um livro chamado Anticâncer, do neurologista Servan Schreiber, que dessomou este ano. O que você acha do tratamento por ele proposto? Em sua opinião, ele conseguiu provar sua eficácia? Acho que sim. Eu acho que vale a pena ler esse livro com calma, ver se a pessoa considerar que tem alguns excessos, ela eventualmente não segue, mas de modo geral, em termos de predominância, eu acho que vale a pena todos lerem esse livro, não só em função do caso, da casuística, do exemplo que esse autor deixou, até que ponto ele teve uma amorex, e nessa amorex ele fez essa GESCOM, porque o livro é realmente impactante, e ele conseguiu superar um processo, vamos dizer assim, físico muito imposto, porque existem tipos de câncer, tipos de tumores que são mais benignos, entre aspas.
são mais indolentes, são mais assim de manifestação a longo prazo. O dele não, o dele é muito agressivo. Então, se ele conseguiu viver quase 2 décadas, a partir desse diagnóstico, nós temos que olhar isso com calma. E ver principalmente o papel do sistema imunológico que ele chama atenção lá.